Fala pessoal, Paladino aqui na área. Estou mais uma vez com vocês para a nossa última prova do semestre, hein? Mais uma vez o Fractal Revisa e hoje o nosso tema são os fungos. Só te ajudando com o endereço, nós estamos no nosso quinto módulo, na sexta unidade, nosso capítulo 22, o último, lá no finalzinho. Então, a gente conversou muitas coisas sobre os fungos, assistimos documentários, fizemos aula prática. Basicamente, o nosso encontro de hoje está focado na nossa lista obrigatória. Então você vai ver que ele é totalmente direcionado. Vamos lá? Do ponto de vista estrutural, os fungos podem ser organizados na forma de suas células são chamadas de hifas e a associação dessas células são chamadas de micélios. Aí as hifas dos fungos, elas podem ser divididas, nas quais você consegue identificar cada célula, ou as hifas dos fungos podem ser unificadas, sem uma separação clássica, mantendo seus citoplasmas únicos. O que a gente conversou é que quando elas acontecerem assim, ó, divididas e que as células são individualizadas, a gente fala que essas hifas elas são septadas, septos. E quando elas estão assim contínuas, nós chamamos essas hifas de não septadas, ou um outro nome aí que pode aparecer aí, que é cenocíticas. Para além disso, os fungos, eles se organizam então em micélios. Micélios é um conjunto de hifas. Alguns fungos vão apresentar um micélio vegetativo, que é a parte de crescimento dele, e uma parte específica de reprodução, onde os esporos dos fungos vão ser fabricados. Aí a gente literalmente chama essa parte aqui, ó, de parte reprodutiva ou micélio reprodutivo, e alguns materiais vão preferir chamar isso aqui de corpo de frutificação. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que os fungos foram enquadrados em um reino específico, que é o reino fungi, e esse reino tem algumas características bem peculiares. Bem peculiares porque esse reino apresenta características transicionais entre o que a gente considera criaturas do reino animal e entre o que a gente considera criaturas do reino vegetal. Batendo os olhos direto num fungo, seja você estiver olhando um Basidium miceto, que é um cogumelo, ou uma orelha de pau, ou mesmo um mofo, o fato do tipo de estrutura de crescimento vegetativo deles faz com que os fungos se pareçam muito do aspecto visual com uma planta. No entanto, a análise bioquímica dessas criaturas revelou para a gente que os fungos não fazem fotossíntese. E isso foi um dos motivos que fez com que eles fossem betados, tirados, removidos dos grupos dos vegetais. Fungos são criaturas heterotróficas. Muitos deles vão fazer um tipo de digestão na qual ele excreta as enzimas digestivas para fora e depois reabsorve aquilo que ele dissolveu, fazendo com que essas criaturas tenham uma digestão que é extracorpórea. Para além disso, os fungos são criaturas também que têm parede celular. Isso é comum com os vegetais. No entanto, a parede celular dos fungos ela é de um polissacarídeo chamado de quitina. Enquanto nos vegetais, você já viu isso com o professor Samuel, hein? A parede celular é de um polissacarídeo chamado de celulose. A quitina, ele é um polissacarídeo que está presente também no reino animal. Mais à frente, você, aluno do segundo ano, vai ver que o esqueleto externo, o exoesqueleto dos artrópodes, de uma barata, de um caranguejo, ele também é formado por quitina. Então, a quitina, que é esse polissacarídeo, é uma substância que é incomum entre fungos e animais. E a parede celular é uma estrutura que é comum a fungos e plantas. Nós também sabemos que os fungos são capazes de armazenar os excessos dos seus glicídios na forma de um polissacarídeo conhecido como glicogênio. Glicogênio é também o polissacarídeo de reserva dos animais. E, nesse sentido, eles estão na contramão das plantas, porque as plantas armazenam suas reservas nutritivas na forma de amido. Então, olha só, até aqui a gente levantou algumas características que são fundamentais e importantes para a gente separar os fungos dos animais e das plantas, porque eles apresentam características que são meio que intermediárias entre esses dois grupos, certo? Que foi o motivo que levou a gente a criar um reino específico só para eles. Dos vegetais, eles vão apresentar parede celular. Parecido com os animais, eles têm quitina, que é a constituinte da parede celular, eles armazenam substâncias na forma de glicogênio e eles são heterótrofos. Estamos em paz? Beleza. Olha só, nessa estrutura aqui, nós também somos capazes de diferenciar os esporos. Os esporos, que estão aqui representados em vermelho, são estruturas reprodutivas produzidas pelos fungos, estruturas que são resistentes e eles se disseminam facilmente pelo ambiente. Podem ser levados pelo vento, pela água, por exemplo, e ficar vários dias, eventualmente até mesmo numa determinada região, até que o fungo encontre condições excelentes para poder se proliferar. O que eu estou chamando de condições excelentes são, de uma maneira geral, umidade,
calor, mas ausência de luz solar direta, então sombra. Todos esses eventos são eventos que são eficientes para a disseminação de fungos. Os fungos vão ter um papel biológico muito importante na natureza, a começar porque os fungos eles aparecem, de certa forma, nas extremidades de todas as teias e cadeias alimentares, junto com algumas bactérias no papel de decompositores. Fungos chamados dessa forma apresentam um tipo de nutrição que é chamada de saprofágica. Os fungos saprofágicos eles vão se alimentar da matéria orgânica em decomposição. E durante os seus processos bioquímicos, eles vão literalmente excretar ou eliminar algumas substâncias inorgânicas que eles devolvem de novo para o solo. Dessa forma, os fungos são responsáveis pela reciclagem, ou se você preferir, ciclagem da matéria orgânica, fazendo com que, na verdade, não exista teia alimentar ou cadeia alimentar, uma relação linear entre os seres, mas que o fluxo de nutriente ao longo dos seres vivos seja, na verdade, um ciclo. Para além disso, a gente consegue pensar que os fungos fazem diversas outras associações com seres vivos. Algumas dessas associações são benéficas e algumas dessas associações nem tanto. Então, quando um fungo se alimenta da matéria orgânica em decomposição, a gente chama ele de saprófago, ou saprofágico, se você preferir, os dois termos são comuns. Quando um fungo se alimenta de uma criatura que ainda está viva, eu tenho duas linhas de pensamento. Se essa criatura é abatida imediatamente e consumida pelo fungo, ele é um predador, e isso acontece raríssimas vezes na natureza, pensando no tanto de espécies de fungos que existem. O que é mais comum acontecer são os fungos irem se alimentando de um corpo que ainda está vivo, causando a ele prejuízo, que vai tornar essa espécie de fungo um parasita. Então, exemplificando, as micoses, por exemplo, que podem acometer nossa pele, frieira, que é a mais comum, por exemplo, candidíase, são exemplos de doenças que podem ser provocadas por fungos em humanos. Mas, para além disso, os fungos são capazes de provocar distúrbios em uma série de outros organismos, incluindo eles mesmos, mas eles podem provocar grandes danos às lavouras humanas. Quando os fungos se instalam nas folhas, muitas vezes eles prejudicam o processo de fotossíntese e atrapalham a formação dos frutos ou da parte comestível da planta de interesse para nós, comercialmente falando. Então, no seu material didático, você vai encontrar a exemplificação de uma praga que a gente combateu durante muito tempo. A Embrapa investiu uma granona para poder desenvolver técnicas para combater a vassoura de bruxa, que atacou drasticamente as lavouras de cacau no começo dos anos 90. É uma boa exemplificação também de fungos parasitas. Para além disso, entre as relações benéficas que nós conhecemos entre os fungos, o nosso material conversa conosco sobre duas delas e é importante a gente dar uma diferenciada nessas relações. Aqui eu fiz uma representação esquemática bastante simples de uma associação entre fungos, cujas hifas estão representadas aqui em preto, tá? E algas unicelulares, cujas células estão aqui representadas em azul. São essas bolinhas aqui azuis. Essas estruturas aqui são os líquens. E os líquens, eles são uma associação mutualística. O que isso significa? Significa que existe uma troca de benefícios obrigatória. E por que eu estou chamando de obrigatória? Porque se você separa esses organismos, eles não têm como coexistir separadamente. Eles só acontecem nos ambientes em que eles ocorrem, né, se eles estiverem juntos. Líquens vão ser encontrados nos troncos de árvore, eventualmente crescendo sobre rochedos, algumas vezes sobre muros, eventualmente. E nós consideramos, de certa forma, os líquens bioindicadores, porque eles são tão sensíveis à poluição atmosférica que quando existe uma concentração maior desses tipos de poluentes no ar, a população de líquens diminui. Então, o fato de existir líquens em um determinado local durante um período e depois a população desses líquens ir diminuindo é um bom indicativo de que a qualidade do ar não está muito boa. Bioindicador. Ok, é importante a gente trocar uma ideia sobre o seguinte. Se isso aqui é uma relação ecológica do tipo mutualismo, existe uma troca de benefícios. O que cada um leva dessa associação? Algas são criaturas que são aquáticas e conforme a gente conversou, os líquens algumas vezes podem ser encontrados em ambientes terrestres. Para essa alga existir nesse ambiente, ela não pode estar exposta diretamente à luz solar. Então as hifas dos fungos, né, de certa forma, impedem que a luz solar desidrate diretamente essa alga, causando a morte direta dela. Para além disso, as hifas dos fungos retêm umidade do ambiente e muitas vezes, através dos seus processos, né, de digestão e decomposição, os fungos vão assimilar também alguns nutrientes minerais. Nutrientes esses que, junto com a água, são transferidos às algas, que elas vão utilizar junto com o gás carbônico e a luz solar para poder fazer o processo de fotossíntese. Entre os seus glicídios e outros compostos orgânicos, dentre eles aminoácidos que são produzidos, as algas dividem uma parte desses compostos com os fungos. Então, ela ganha abrigo e proteção e ela fornece, em troca, comida, falando de uma maneira bem simplificada.
Uma outra associação benéfica que nós conseguimos pensar entre os fungos é uma associação que nós chamamos de micorrizas. As micorrizas, elas são associações entre espécies de fungos e raízes de algumas plantas. As micorrizas vão acontecer entre elas uma associação benéfica, de troca de benefícios, do tipo mutualismo também, na qual é muito similar aos líquens. Em que aspecto? O fato de você ter uma área de micélio entremeada às raízes das plantas aumenta a superfície de absorção de água dos vegetais, mas não só, também a absorção de sais minerais. Aí, quando as plantas fazem o processo de fotossíntese, uma parte das substâncias orgânicas por elas produzidas são compartilhadas com os fungos nas micorrizas. Nós sabemos que a presença de fungos dessa categoria que vão formar essa associação micorrizas, elas aumentam a fixação, por exemplo, de fosfatos e nitratos no solo e aumentam a disponibilidade desses nutrientes para os vegetais, o que contribui para um crescimento mais rápido deles. Então, do ponto de vista de lavouras, por exemplo, de plantas de interesse comercial para os humanos, é altamente excelente a formação de micorriza para o nosso interesse econômico. Ok. Para além disso, nós conversamos um pouco sobre os mecanismos específicos de classificação dessas criaturas. E aí os critérios eles são muito divergentes. E de uma maneira geral, a gente leva em consideração o tipo de esporo que a criatura forma e, eventualmente, o tipo de hífen que a criatura tem. Nós conversamos de uma maneira geral sobre 5 grupos de fungos, né? Os quitridiomicetos, os deuteromicetos, e aí nós conversamos com um pouco mais de detalhes no tempo que nós tivemos sobre 3 grupos de fungos específicos, que são os zigomicetos, da quais são fungos que não formam corpos de frutificação, e aqui eu tenho o exemplo, o bolor, o mofo, certo? Eles formam esporos específicos que são chamados de zigósporos. Os ascomicetos são exemplos de fungos, tipo, por exemplo, o fungo da penicilina, que eles formam ascos, que são como se fossem sacos. É como se você pegasse um cogumelo e invertesse ele ao contrário, certo? E aí os esporos que são produzidos lá dentro são chamados de ascósporos. Entre os basidiomicetos, eu vou ter aqueles fungos mais conhecidos, como cogumelos, orelha de pau, aquele fungo que a gente cresceu vendo lá no jogo de Mario, saca? Pegou um, cresceu, pegou outro, ganhou uma vidinha. Então, esses fungos acabam sendo os fungos que são mais conhecidos por nós e são os fungos que formam esse tipo de corpo de frutificação mais conhecidos. Jovens, do ponto de vista de biotecnologia, os fungos têm várias aplicações. Nós podemos pensar nos fungos como sendo uma fonte de substâncias químicas utilizadas por nós para poder combater outras substâncias. Na competição com outros micro-organismos, frequentemente os fungos produzem substâncias que inibem o crescimento de bactérias ou de outros micro-organismos. E foi aí que a gente descobriu, pelo menos e sintetizou, identificou depois a penicilina. O primeiro antibiótico que foi produzido pelos humanos foi produzido a partir de uma substância identificada num fungo. Para além disso, eu posso pensar também que os fungos são capazes de fazer um processo que ele é muito importante para a gente, que é o processo de fermentação. A fermentação não está presente exclusivamente nos fungos, ela está presente também nas bactérias e tem alguns grupos de protozoários também que fazem fermentação. Mas pensando exclusivamente na fermentação que ocorre nos fungos, tem um tipo específico dela que é a fermentação alcoólica. Vai acontecer dos organismos do Saccharomyces cerevisiae, por exemplo. Essa fermentação alcoólica, além dos fungos digerirem, por exemplo, o açúcar que está presente num determinado substrato, eles vão produzir etanol, que é um álcool, e também gás carbônico. Esse tipo de fermentação vem sendo utilizado pelos humanos de locais diferentes ao longo de processos históricos da humanidade para a produção de bebidas alcoólicas, seja elas cervejas, sejam elas vinhos, por exemplo. E para além disso, todo o processo de panificação envolve a fermentação. O crescimento da massa acontece por conta do gás carbônico que é disseminado e eliminado ali dentro dela, que empurra a massa e faz ela crescer. Para além disso, muitas variedades de fungos são comestíveis. Champignon, shiitake, shimeji e outras variedades que você deve conhecer também. Então, independente de você gostar ou não, e isso é muito cultural, os fungos têm polissacarídeos, têm proteínas, têm aminoácidos e vitaminas que são eficientes para a nossa alimentação e alguns deles são comestíveis. Tem que ficar bastante atento. Existem fungos que são venenosos. Se você não é um especialista, não vai se meter a besta de pegar um fungo aí no mato achando que você vai ver unicórnios azuis e dourados, certo? É bem perigoso. Um grande abraço, espero que você detone na prova. Paladini na área. Cuide-se.